Acho que está gravando. Olá, coleguinha. Bom, eu vou continuar aqui com o livro, sim, até eu terminar ele. Porque é bem interessante nessa parte aqui de, né? Óbvio que eu estou trazendo para vocês o finalzinho do livro. Tem muita teoria no começo. Então, não ser vítimas nem perpetradores. A gente não ser vítima e a gente também não ser aquelas pessoas que avacalham com os outros, com a gente mesmo, por que não, né? Quando uma pessoa se torna vítima de violência e ataques sexuais, ela dissocia não somente as partes traumatizadas de vítima em si, mas também se identifica de várias maneiras com os perpetradores e devolve a ela própria energia de perpetradora, que utiliza contra si mesma, assim, desprezando-se por ser fraca ou por ser uma vítima. Então, trazendo aqui, né, várias situações, que vai ser bastante história e percepção da história e percepção da história. Dissolvendo bloqueios. Olga sabe em que sua infância foi estuprada por vários membros da sua família. Ela já trabalhou muito com isso e em si mesma, e acha que chegou o momento em dissolver seus bloqueios corporais na área sexual, para sentir-se mais como mulher. Quando Olga colocou em cena um representante do seu propósito, o representante imediatamente tomou uma atitude de proteção na sua área genital. Olga viu isso, ficou com raiva e disse à representante do seu propósito que ela deveria abandonar essa atitude. Disse que isso tudo era passado e que agora ela era adulta e que queria finalmente tornar-se uma mulher. Todavia, com isso, né? Todavia, com esse ataque de raiva, né, que Olga teve, a representante se fechou ainda mais e se afastou para bem longe dela. Isso aumentou ainda mais a raiva da Olga. Olha só, né, o que a gente faz com a gente mesmo. Que criou fantasias de até mesmo bater na representante, vendo-a como uma moça fraca que ela gostaria de matar. Então, assim, ó, tentei deixar claro, né, o terapeuta, o Franz aqui, né, tentei deixar claro para a Olga que ela estava voltando contra si mesma, a violência que sofrera por parte de outras pessoas em sua infância. Foi preciso algum tempo, muita teimosia dela, tentativas de esclarecimento da minha parte para explicar-lhe a conexão que tinha provocado sua identificação com energias criminosas, até que ela chegou, né, se permitiu chegar à reflexão. Tentei deixar claro para ela que o reflexo da proteção para com a parte da vítima tinha automaticamente, né, automatizado dentro dela essa forma de funcionar, assim como a sua agressividade. Eram igualmente tentativas de sobreviver em sua família violenta. Isso ela entendeu. A partir daí, à medida em que ia se relaxando a parte da vítima, né? A parte de vítima em sua representante, Olga também abandonava a energia de malfeitora. No final da constelação, ambas puderam encarar-se em uma certa distância com simpatia nos olhos. Entre as partes de perpetradora e de vítima, uma pessoa traumatizada pode haver grandes tensões. Enquanto as partes perpetradoras passam em vingança e revanche, as partes de vítima têm medo de ser de novo destruídas. A parte saudável precisa ser suficientemente forte para, nesse concerto de vozes interiores, apurar o seu ouvido, identificar o caminho que fica além da condição de perpetrador e de vítima. Trazendo mais uma historinha. Conflito interior. Estou totalmente inquieta. Quando estou inquieta, eu sigo essa inquietação. Eu sigo essa inquietação. Eu sinto, né? Eu sigo aqui, mas eu acho que é assim, sinto. É uma inquietação, uma enorme raiva se ergue em mim. Essa raiva é intensamente perceptível no meu corpo. Todas as células do meu corpo tremem. Também aparecem pensamentos em que são extremamente desagradáveis. São pensamentos de que preciso de compensação. Quero ser compensada pela injustiça
cometida contra mim. Sinto-me culpada por ter esses pensamentos. Esses pensamentos querem dizer: vou matá-los. Quero que eles também experimentem os mesmos tormentos que eu. Eles precisam pagar por tudo isso. Nem mesmo em meus pensamentos eu poderia pensar em atacá-los com as minhas próprias mãos. Teria muito medo de que me matassem. Misturar veneno, esses pensamentos estão em mim. Então, com vergonha de mim mesma, né? Estou com vergonha de mim mesma por causa da minha mãe, minha filhinha. Então, você precisa me perdoar. Simplesmente não consigo e não quero. Eu poderia gritar, gritar, gritar para o mundo que os meus pais me fizeram. E então a falta de sentimento se agigantava em mim. Tudo isso também não ajuda, porque nenhuma justiça acontece. Eu quero justiça. Então, a minha parte vítima fala em mim: não, não, por favor, não. Senão seremos de novo castigadas. Se você for tão atrevida, seremos triplamente castigadas por isso. Deixe disso. Aqui não podemos controlar a situação e ainda podemos perder a nossa vida. Por favor, cale-se, deixe em paz. Então vem o próximo passo em mim, a indiferença, né? É indiferente quem se apossa do meu corpo, ele é apenas um monte de lixo. Está destruído e acabado. Quando ele for desvalorizado, vai haver paz. Então, o que esperar? Eles precisam simplesmente tomar o que precisam. E se meu corpo ficar destruído, então finalmente acabou. Então, há uma mudança em mim. Não quero viver com a vida. Quero ter na sexualidade carinho, respeito, consideração. Quero recuperar minha dignidade. Que besteira! Isso não existe. Não tomei uma decisão. Quero viver com a vida e digo sim a isso. Bobagem, que ilusão, as pessoas são profundamente más. Acredite, elas são profundamente más. Sei de que estou falando, falo por experiência que eu vivi. Você está certo. As experiências de vida são do passado. E aquele tempo elas também eram válidas. Mas hoje elas me estorvam na minha vontade de viver, de construir uma vida que faça sentido para mim. Também isso é uma ilusão. Creia-me, o que você está desejando não existe. Isso acaba em dor. Não, a justiça eu vou evitar com todas as minhas forças. Acomodar-se é uma solução. Quero justiça, essa é a solução. Não, quero a vida. Levar minha vida de forma como sinto mais conveniente para mim. Ambas riem juntas. Porém, eu vou sair disso. Por isso, peço a vocês, não lutem contra mim, mas me ajudem a sair disso. Acompanhar pacientes na dissolução dessas cisões entre perpetradores, vítimas, parece um dos maiores desafios para os terapeutas. Detalhe, tá, gente? Essa carta que eu estava lendo aqui, tipo, são as vozes dentro da gente perceber tudo isso dentro da gente mesmo. Então, realmente, esse é um dos maiores desafios para o terapeuta, porque elas são também, às vezes, fortemente atacadas pelas partes de perpetradores. São encaradas, no caso, né, o terapeuta, são encarados também como perpetradores e tornam unilateralmente, tomam, né, partido pelas partes vítimas. Quando fazem isso, já estamos enredados nessa divisão. É necessário uma grande clareza para não cair em muitas armadilhas que são colocadas pelas partes perpetradoras e pelas partes vítimas de um paciente simbioticamente enredado. Então, vamos agora para mais uma parte aqui. Encerrar a própria infância. Para tornar-se um adulto, é preciso encerrar a própria infância. Isso, na verdade, deveria acontecer no contexto em que a pessoa tem um filho ou uma filha, tornando-se, por sua vez, pai ou mãe.
Para isso, é preciso de que a criança seja interiorizada e acolhida como ela própria, e se reconheça que somente os seus pais podem ser, num sentido pleno, mãe ou pai dessa criança, ninguém mais. É para a gente não usar marido, outras pessoas para ser pai e mãe da gente mesmo, tá? Então, não se cria uma distância interior em relação à própria criança. Não se cria. Ela também não será entregue aos avós ou outras pessoas para ela ser criada, porque interiormente está claro o lugar onde e a quem a criança pertence. Pessoal, interiormente. Os traumas e os enredamentos simbióticos, porém, fazem com que as pessoas, embora fiquem mais velhas, não se tornem adultas, nem mesmo quando se tornam pais. Por isso, o processo de tornar-se interiormente um adulto precisa frequentemente de apoio terapêutico. No contexto desse processo, à medida em que as situações provocadas pelos traumas vividos pela pessoa vão sendo mais bem integradas, os traumas adotados e outras pessoas são mantidos a uma distância cada vez maior, chega o momento de encerrar interiormente a história da própria infância. Sim, finalmente passar a viver mais no aqui e agora, no presente, não lá no passado, no que aconteceu. Enquanto a pessoa se mantém dependente dos pais traumatizados, é muito difícil para ela dar o passo, né, da infância para a juventude, ela mudar de ciclo, né, ela caminhar, se direcionar para a vida. E é desta para a idade adulta, no caso, né, infância, juventude e adulto. Um, dois, três. Me perdi aqui. Achei. Muitas vezes a infância e também a puberdade passam em branco, porque as crianças não se atrevem a desafiar seus pais traumatizados, pois percebem que são fracos e vulneráveis para afastar-se e soltar-se deles, sentem incapazes. Em princípio, é possível encerrar a própria infância quando a criança interior dividida e até então simbioticamente carente, acolhida a si mesma. Ih, coleguinha! Quando suas necessidades infantis são aceitas, essas partes proporcionam à pessoa como recompensa. Também sua alegria de viver infantil original. Alegria de viver infantil original. Recompensas. Como uma criança. Historinha. Desta vez, berrei de fato como uma criança, em alto e bom som. E quando voltei a cair totalmente num papel de criança e fui. Como ainda sou, simplesmente a criança que fui um dia. Caminhei como uma criança, fiz caretas como uma criança e agora também entendo que essa criança tem uma influência muito grande no meu comportamento, embora eu nunca tenha percebido claramente isso, se sendo adulta. A criança em que se a criança em que se cozinhe para ela não quer lavar a louça, quer simplesmente que tudo seja feito para ela, pois é uma criança. Além disso, não quer ter uma amiga, porque então é preciso esforçar-se para ser, de algum modo, atraente e interessante. Naturalmente, também não quer trabalhar, nem fazer alguma outra coisa cansativa de um adulto. Essa criança quer simplesmente ficar com a sua mãe e, de preferência, ficar bem acolhida durante todo o dia. Ela também é mais ou menos teimosa e obstinada em seu ponto de vista infantil. Espero nas próximas sessões de terapia em que eu possa simplesmente crescer nesse domínio. A vida está me dando um prazer cada vez maior, pois estou percebendo muito mais e aprecio mais coisas. É importante, gente, que as pessoas reconheçam que, devido ao seu trauma de simbiose, ela se enreda em outras pessoas e que não queira que isso continue acontecendo no seu futuro. Para essa pessoa que escreveu essa carta, né, a Áurea, foi algo essencial ter reconhecido nessa sessão de terapia como ela se agarra aos outros e manipula os outros a seu próprio interesse.
Quantos de nós não? Finalmente parar. Outra historinha aqui. O trabalho feito recentemente abriu espaço a algo que estava oculto e hoje finalmente irrompeu. Estou completamente alvoroçada ao reconhecer como manipulei todas as pessoas que encontrei na minha vida e principalmente como feri profundamente os homens em busca de dedicação e de amor que jamais recebi da minha mãe e sempre procurei em outras pessoas. E isso também tem a ver com o fato de que não consigo encarar as pessoas, que tomo para mim sem consideração tudo que posso, que não posso estar só, que quero atrair para mim a afeição e a atenção de todos, de modo consciente e inconsciente, que estou sempre em necessidade e quero segurar as pessoas. Sinto-me miserável quando penso em toda a minha vida e em todas as pessoas que usei apenas para procurar minha mãe. Tudo foi ilusão, agora vejo isso. Gostaria de abandonar esse comportamento e o mais depressa possível. Quero finalmente ser adulta. Na Alemanha, muitas crianças nascidas depois da Segunda Guerra Mundial se renderam aos traumas dos pais, de modo especial quando os pais pertenceram aos cara lá. Seu passado pesa sobre a família como uma sombra negra. As crianças percebem os sentimentos de culpa silenciados e não raramente adotam esses sentimentos de culpa. Para livrar-se do círculo de culpa dos pais, é necessário que os filhos deixem de buscar qualquer tipo de justificativa ou desculpa em qualquer lugar e queiram expiar e reparar tudo isso. Isso é do pai, não é da criança. Última cartinha. Sem, se, sem, porém. Alguém que eu não consigo aqui falar o nome, veio a sessão de terapia porque sentia-se uma energia, sentia-se sem energia e sem estímulo e queria dizer-me algo que jamais havia mencionado. Seu pai foi membro da tropa SS, a milícia especial do Hitler, e ficou famosa por sua rudeza, brutalidade e crueldade. A propósito, o cliente, né, era o propósito do cliente era recuperar a sua energia e o seu prazer de viver. Como representante desse propósito, senti-me inicialmente desorientado, irritado, insatisfeito. Pedi ao cliente que colocasse uma almofada para reconhecer o seu pai, já que pensava tanto nele. O cliente escolheu uma grande almofada branca. Ahn, e colocou ela distante do cliente, né? O cliente colocou essa grande almofada branca distante dele. O cliente escolheu essa grande almofada branca, colocou distante dela. Ficou ainda mais irritado e perguntou-me se ele queria isentar o pai da responsabilidade. Então, o cliente tirou essa grande almofada branca e colocou em seu lugar uma almofada menor, colorida e bonita. Eu fiquei quase cínico e perguntei-lhe o que você queria continuar a escamotear o fato de que o seu pai pertenceu à SS. O cliente disse que o seu pai também teve seus lados bons e que ele próprio ignorava o que seu pai realmente havia feito na SS. Então foi ficando cada vez mais inquieto e caminhando no aposento de um lado para o outro. O cliente tirou a almofada colorida e trocou por uma grande almofada preta. Nesse momento, isso atravessou todo o meu corpo. Meu cansaço desapareceu imediatamente e me postei ereto diante do cliente, estando a almofada preta entre nós. Veio à mente a frase: nosso pai esteve na SS. Sem ser, nem porém, essa frase apanhou o cliente na medula. Ele repetiu algumas vezes e foi se tornando progressivamente mais vivo e mais alegre. É da gente realmente tomar. O cara foi, ponto, acabou. Não começa com história de que mais sim, mais sim, mais nada. No final, ele me abraçou, cheio de gratidão, e nos afastamos da almofada preta que simbolizava o nosso pai, o mito do pai, inocente que tinha perdido o seu poder sobre ele. Então, eu encerro aqui este vídeo. Muito interessante essa parte, não? O que vocês acharam?